E agora eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, e a igreja diz: glória a Deus. Conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanima com a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Aleluia, glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Convido toda a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra santa do Senhor. Convido os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho segundo São Mateus e no capítulo 12. Evangelho segundo São Mateus e o capítulo 12. Essa noite o Senhor tem uma palavra para mim, o Senhor tem uma palavra para cada um que chegou até aqui. Capítulo 12 e o versículo de número 43. Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. 44. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha a desocupada, varrida e adornada. A palavra que o Senhor tem para mim e para você essa noite, para mais um culto de libertação. Eu creio que quem precisa de uma libertação aqui nessa noite, o Senhor vai trazer a providência. Embora que não esteja aqui, se é um parente que está precisando de uma libertação, creia tão somente na palavra do Senhor Jesus Cristo, que hoje o Senhor vai trazer uma providência para cada um que aqui se encontra e para quem precisa. Amém? Peço que a igreja feche os olhos, curve a cabeça e oremos. Pai, em nome de Jesus, aqui se encontramos, Senhor, na Tua casa mais uma vez, Pai. Aqui está a Tua palavra, Pai. Desde já, Senhor da glória, nós queremos Te agradecer, Pai, por mais uma vez aqui, Pai. Por mais uma vez, Pai, de aprender com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós também Te pedimos, Pai. Repreende toda barreira, todo atrapalho deste lugar, Pai, nesta noite, Senhor. Derruba o gigante, ó Pai. Alguém que esteja precisando de uma libertação, Pai, que o Senhor venha libertar, Pai. Entra com cura nessa noite, entra com libertação, Pai. Entra com o Teu poder, Pai. Tudo isso, Senhor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. E já Te agradecemos e que todos digam amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmão. Temos aqui nessa noite um texto que fala sobre libertação. O texto fala aqui essa noite sobre libertação. E o Senhor, nesse texto aqui, a palavra de Deus, Ele vem nos ensinar, Ele vem trazer sobre a estratégia que Satanás usa contra a minha vida e contra a vida de cada um que aqui se encontra. Versículo 43, ele fala: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não os encontra. Amados irmãos e irmãs, devemos saber, devemos trazer na nossa consciência que existe no mundo que vivemos o reino de Deus, mas que também existe o reino de Satanás.
E muitas vezes, alguns não acreditam, outros não dão importância. Mas quando o Senhor revela na palavra, quando o Senhor fala, buscai primeiramente o reino de Deus, então automaticamente Ele já está dizendo que existe um outro reino. E esse reino é o reino de Satanás. E o Senhor traz aqui, nessa parábola, falando que quando um espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos. E você, que estamos aqui, a gente está aqui porque fomos libertos. Uma vez, em outrora, nós andamos no reino de Satanás. Nós fazíamos a vontade do diabo. Pode ser que eu bebia, eu andava numa vida pecaminosa, mas pela infinita misericórdia do Senhor, Ele me libertou, e Ele libertou a muitos que aqui se encontram. Mas independente disso, o Senhor, Ele está alertando aqui, após a libertação. O Senhor está trazendo aqui um texto que está falando após a libertação. Depois que nós somos libertos, depois que alguém é liberto, o texto traz muito bem aqui, falando que o espírito imundo ele sai. E agora a gente vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Então a gente entrega a nossa vida para Jesus. Então passamos a servir ao Senhor Jesus Cristo. Porém, o diabo, irmão, ele tem as artimanhas, ele tem a estratégia dele. Ele não aceita me perder você para o reino de Deus. Então ele persevera contra a minha vida, ele persevera contra a sua vida, contra a vida de cada um que se entrega para Jesus. Muitas vezes a gente acha que, porque entregamos a nossa vida para Jesus, está tudo resolvido, terminou aqui. Ei, irmão, mas não é bem assim não. Agora é que a luta começa, agora é que a gente precisa buscar, agora é que a gente precisa mergulhar na vida espiritual, enquanto muitos não dá a devida importância. Então o que é que acontece? Começa a se afastar, não tem mais tempo de vir para a casa do Senhor, não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de buscar, e abre portas para os espíritos voltarem, porque no 44 ele fala, então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha a desocupada, varrida e adornada. Então o que é que o Senhor está trazendo aqui nesse texto? Que a minha casa, que a sua casa é a minha vida, é a sua vida, é o meu coração, é o seu coração. Ele precisa estar ocupado por Jesus. Porque se você desocupar a sua casa, se eu tirar Jesus da minha vida, os espíritos imundos, ele vai voltar, irmão. E se ele voltar e ele encontrar a casa desocupada, ele vai entrar. Ele vai entrar. João capítulo 10 fala assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida, e vida com abundância. 1 João capítulo 3:8 diz assim também: aquele que pratica o pecado é do diabo, mas para isso o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Então que cada um que aqui se encontra,
devemos ter na nossa consciência que precisamos ocupar a nossa casa. Precisamos deixar a nossa casa ocupada, irmão. E como é que a gente deixa a nossa casa ocupada? É continuamente na presença do Senhor. É continuamente fazendo a vontade do Senhor. É se envolvendo com a obra. É se envolvendo com o mundo espiritual. E não deixando brecha para o inimigo. Então, tem várias formas, várias portas que muita gente deixa aberta para o inimigo entrar. São várias portas. Eu vou falar de 3 portas aqui hoje. 3 situações que o diabo pode estar se aproveitando para entrar na casa que era de Jesus. A primeira porta pode ser angústia, irmão. Situações do passado, situações mal resolvidas. Muitas vezes um relacionamento que não deu certo, e essa pessoa guarda rancor. Essa pessoa guarda no coração. E isso, irmão, é uma porta para o inimigo entrar. E ele entra, irmão. Ele entra porque ele é enxerido. E depois que ele entra, irmão, o versículo 45 diz assim, ó: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, irmão, se um espírito ele causa problema na vida de uma pessoa, ele destrói lar, ele destrói casamento, ele pinta e borda. Imagina 8. Imagina 8, irmão. Então é algo sério. É luta. Nós precisamos combater o reino de Satanás. Nós precisamos combater o reino do diabo. E como é que vamos combater o reino do diabo? Através do reino de Deus, fazendo a vontade do Senhor, deixando de fazer a obra da carne e fazendo a obra do Espírito. Então são várias, irmão, situações. Como eu trouxe aqui, situações mal resolvidas, angústia. Eu vou trazer aqui na palavra para a gente entender. Peço que os irmãos abram na 2ª epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 5 e o versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, irmão, se você trouxer o passado para a sua vida, aquele passado que te angustia, seja alguém que te aborreceu, se você ficar trazendo o passado para a sua vida, você não vai conseguir se libertar. Você não vai conseguir se libertar desse problema. Vai não, irmão. A palavra já diz: eis que tudo se fez novo. Então, irmão, o passado ficou para trás. Tem que passar uma borracha e tem que viver o presente, irmão, na presença do Senhor. Então, se você quer se libertar, irmão, irmã, se você quer se libertar de algo que te assola, muitas vezes alguém te distratou, irmão, perdoa, coloca nos pés do Senhor, senão você vai viver todo santo dia com isso, e o diabo vai se andar na sua vida, porque você não vai conseguir se libertar. 2ª porta, irmão, coração duro. Como é que está o seu coração?
precisamos fazer uma análise dia após dia, irmão, porque o coração duro é uma porta para o diabo entrar. Coração duro, a falta de amor, o ódio, tudo isso são portas para que o diabo opere. Então muitas vezes, irmão, o irmão ou a irmã quer se libertar de algo, mas não consegue, porque está dando legalidade ao diabo, está dando legalidade para que os espíritos atormentem. Se a gente parar para analisar aqui, a gente vai ver que tudo isso, o coração duro, ele faz com que nós nos afastamos do Senhor. A presença do Senhor se afasta, porque as nossas obras estão verdadeiramente trazendo a obra da carne. Evangelho segundo João, capítulo 15 e 45. João 15 e 45. 15, 4, desculpa, irmão. Capítulo 15 e o versículo 4, que fala assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, se você começar a ter suas atitudes próprias, pode ter certeza, irmão, que você não vai conseguir chegar a um objetivo, porque aqui a palavra está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, você tem que convidar Jesus para a sua vida, você tem que convidar Jesus para os seus planos, você tem que convidar Jesus para tomar a frente dos seus passos. Porque se você toma atitude precipitada, atitudes da sua vontade própria, irmão, vai ficar complicado, porque o Senhor fala aqui: sem mim nada podeis fazer. O desespero, às vezes, irmão, leva a gente a tomar uma atitude sem pensar, e isso é mais uma porta, irmão. Outra porta, terceira porta, são os desejos da carne, a concupiscência da carne, irmão. Às vezes o ser humano quer se libertar, mas não consegue. Por que não consegue, irmão? Porque quer fazer a própria vontade. Quer fazer a própria vontade. E isso não vai dar certo. Sabe por quê? Eu vou explicar. Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E o versículo 19, que fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, dissensões, heresias, e por aí vai, irmão. Então que cada um que aqui se encontra possa viver pelo Espírito. Porque se você precisa de uma libertação, se alguém que está na sua casa precisa de uma libertação, você precisa estar em espírito, para você orar por você, para você orar por alguém da sua família, para você orar por um amigo, seja por quem for. Mas se você fizer a vontade da sua própria carne, a libertação não pode vir, irmão. Sabe por quê? Porque a libertação é condicional. Muita gente quer se libertar de algo, mas está fazendo tudo ao contrário. A casa está vazia. E o que é que vai acontecer? Os espíritos imundos, eles vão voltar, irmão. E se ele encontrar a sua casa vazia, ele vai entrar e lá ele vai fazer morada. E ele destrói casamento, irmão. Ele destrói lar, ele destrói vida, ele destrói a paz. Ele tira tudo que uma pessoa tem. Então a mensagem dessa noite, irmão, é para que eu e você ocupe a casa.
Chame Jesus para ocupar a sua casa. Jesus está falando aqui, a casa, uma comparação, é a nossa vida, é o nosso coração. Onde será que está o nosso coração? Então que cada um que aqui se encontre, se entregou a vida para Jesus, quem não entregou, faça a sua decisão, mas que possamos todos os dias estarmos com a nossa casa ocupada, porque tem gente que ainda não está com a casa ocupada, a casa está vazia, aí depois o inimigo entra, quer culpar Deus. Não pode, irmão. Será que a sua casa estava ocupada ou se ela estava vazia? Porque se você ocupar a sua casa, se você chamar Jesus para ocupar a sua casa, ele não consegue entrar. Amém, irmão? Então que cada um, nessa noite, venha ter na consciência que devemos ocupar a nossa casa com Jesus Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade.